Bom dia. Alguém tem um lencinho de papel que meu nariz está escorrendo? Minha esposa... Aqui tem. Nossa, quanto? Opa. Dá licença. Que essa última música sempre quebra minhas pernas. Deixa eu ver se eu falo alguma coisa. Eu vou falar só alguma coisinha antes de começar a pregação mesmo. Alguns estão me olhando aqui assim, nossa, o pastor vai para Itaquera. Eu acho que vai ter um momento para eu falar isso, né, de uma forma mais apropriada. Mas eu só queria dizer que às vezes a gente se dá conta do quanto uma família, um grupo, um momento é importante quando você está diante de uma despedida, de uma ruptura, e aí você percebe que, nossa, como isso é importante para mim. E coisas que você não dava tanto valor começam a ter um peso, uma importância muito grande, não é? Isso é comum na experiência humana, sempre é assim. E eu digo para vocês que praticamente a gente fechou o martelo essa semana, não é? E então a gente vai vivendo cada momento com a igreja de uma forma especial. E por exemplo, aqui eu estou pregando aqui, eu estou com a sensação de despedida, que é uma das últimas pregações no domingo de manhã, não é? E então tudo está muito intenso nesse sentido para mim, e é por isso que eu estou um pouco mais emotivo hoje. Os irmãos entendem, né? Então é isso. Então vamos começar. Eu gostaria de convidá-los a meditar hoje em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, no verso 1. Meditar sobre a questão do sábado, a questão do tempo, o tempo como um momento sagrado. Esse versículo diz assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Me chama a atenção esse momento bíblico em que o autor escreve que Deus descansou daquilo que fizera. Não é? Vocês já pararam para pensar nisso? Você acha que Deus, depois de 6 dias criando a terra, o universo, esgotou, ficou cansado e precisou então descansar ao 7º dia? Não é? Deus descansou. Impressionante essa frase que muitas vezes passa desapercebida na nossa leitura. Deus descansou. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus estava cansado? Ora, mas se Deus estava cansado, então de alguma forma Deus é limitado? Obviamente que não é isso.
a ideia bíblica de Deus, ele é onipresente, onipotente, não se esgota. Né? Deus não é como nós, limitados, que há um esgotamento, há um cansaço. Então é outra coisa. É outra coisa que a Bíblia as Escrituras estão nos querendo passar e nos querendo ensinar em relação a Deus, em relação a nós mesmos, que é a importância do descanso. Amados, se Deus descansou, se Deus parou, se Deus fez uma pausa na sua rotina, que se Deus disse, eu descansei e parei no 7º dia, porque nós não devemos descansar. Tanto devemos descansar, tanto devemos descansar, tanto devemos parar, tanto devemos dar pausas e valorizar as pausas, que na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, o sábado virou um mandamento. Abra comigo em Êxodo, capítulo 20, nas relações dos mandamentos que Deus dera a Moisés, no versículo 8 ao versículo 11, diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em suas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Nós, cristãos, porque houve uma querela muito grande na época de Jesus Cristo, onde o sábado se tornou maior do que o próprio Cristo, onde o sábado, como dizia Jesus, disse assim, o sábado foi feito para o homem e não o homem feito para o sábado, porque o sábado se tornou uma legalidade. O sábado se tornou um legalismo, e por isso que Jesus disse assim, eu vim para cumprir o sábado, e não para abolir o sábado, ou não para cumprir o sábado nesse sentido do legalismo. Tem que ser. Deixa eu só explicar uma coisinha histórica. No tempo de Jesus, não se podia, por exemplo, andar mais de algumas milhas, porque isso era considerado ilegal. Não se podia abençoar um irmão que estava em necessidade, porque isso era ir contra o sábado. Não se podia, ao mesmo tempo que era hipócrita, porque quando um boi caía na vala, aí o pessoal ia lá tirar o boi da vala, porque o boi valia dinheiro. Então Jesus pegou no pé desse legalismo que virou e disse assim, olha, o homem agora serve o sábado, não mais o sábado serve o homem. De modo que em Jesus Cristo, o sábado, como o Antigo Testamento ensinou, houve uma redefinição. Uma redefinição. Isso não quer dizer que Jesus aboliu isso aqui que nós acabamos de ler. Isso não quer dizer, gente, que Jesus desconsiderou o sábado. Isso não quer dizer que Jesus desconsiderou a importância da sacralidade, da santidade do próprio tempo. Mas o que aconteceu de uma certa forma na nossa história? Hoje, a gente perdeu a doutrina do sábado, perdeu sua importância. Ou ela virou em algumas seitas, que são chamadas seitas sabatistas. O mesmo problema que houve em Jerusalém na época de Jesus, e aí a gente não quer voltar para lá, dizer que no sábado você não pode andar 1 milha, ou no sábado você não pode acender o interruptor, porque você tem um curto-circuito. Sabia que tem isso? Em algumas religiões, no sábado, eles programam o elevador para parar em todos os andares, para que você não tenha que apertar o teu andar, não é? Porque
no Antigo Testamento existe um versículo que diz que no sábado você não pode fazer fogo. Né? Então, quando você aperta, eletronicamente o que acontece é uma faísquinha interna, né? Então, você não pode acender interruptores. Isso é legalidade, isso é o sábado deturpado. Mas existe um sábado real, um sábado verdadeiro, um descanso, uma sacralidade do tempo que nós precisamos resgatar e precisamos entender como mandamento. Esse é o mandamento, guardar o sábado. E a partir de agora, então, eu não vou falar mais de sábado, mas vou usar a palavra em hebraico que é Shabá. Para você não pensar que eu estou falando do sábado como lei, mas do Shabá como princípio. Não é? Sábado, então, é o dia da semana. Vamos a partir de agora entender assim. Shabá, quando eu falar Shabá, outra palavrinha então, junto com o pericorético, né? Shabá é o conceito. Shabá, conceito da santidade do sábado. Quando Deus santifica o tempo. Santifica o momento. É o Shabá. Como que nós lidamos com o Shabá? Como nós lidamos com as pausas que são necessárias para a vida? As pausas que são necessárias para a nossa caminhada. Não é? Essa é, então, a questão. A primeira questão que a gente precisa entender é que o nosso tempo perdeu e se alienou na questão do tempo. O tempo, ele é usado, vamos dizer assim, ele é abusado de forma que a gente quer preencher o tempo a todo momento para fazer alguma coisa, né? Existem duas relações. Eu vou falar alguma coisa aqui meio estranha para vocês, mas você pode dividir a vida em dois elementos, sabia? Bem gerais. Um elemento é o espaço e outro elemento é o tempo. Tudo que você pensar nessa vida, você pode dizer, isso é tempo ou isso é espaço, sabia? O que acontece no mundo ocidental é que o espaço, que é marcado por ação, produção, obtenção, por criação, isso é espaço, não é? Coisa material, coisa que você vê, coisa que você se relaciona corporalmente, não é? Isso é o espaço. No mundo ocidental, o espaço, ele é muito mais valorizado do que o tempo. O tempo que é o momento onde você não produz, que é o momento onde você para, é o momento onde você dá uma pausa, não é? O modo judaico-cristão de entender o mundo valoriza muito mais o tempo do que o espaço. O mundo ocidental, ela inverteu. Valorizamos muito mais o tempo, o espaço, do que o tempo. A gente tanto valoriza o espaço e a materialidade que nós estamos destruindo o mundo em que vivemos. Nós manipulamos tanto esse mundo, sem reflexão, sem pausas para parar no que estamos fazendo e produzindo, que estamos destruindo esse mundo. Esse é o legado da Revolução Industrial acontecida no Ocidente. Um dos legados negativos, não é? Em consequência disso, gente, descanso hoje virou sinônimo de fazer alguma coisa. Sinônimo de ocupar o nosso tempo. A gente descansa, sabe como a gente descansa hoje? É uma coisa doentia. A gente descansa pegando trânsito para ir para o litoral. A gente descansa assim, pegando fila no Play Center. Eu lembro quando eu era criança, inventaram lá no Play Center, a Eva. Quem lembra da Eva? A Dani lembra, que é da minha idade. O Márcio. Não, o Márcio é mais velho que eu.
Levou o sobrinho, né, Márcio? Aí, eu estava no Play Center nessa época da inauguração da Eva, que é a hora que você entrava dentro do corpo de uma mulher enorme, né? Gente, eu lembro que eu fiquei lá 1-2 horas para entrar naquele corpo lá. E é assim que a gente descansa, ou a gente tem o nosso tempo de descanso. O próprio nome, entretenimento, já é um nome que indica fazer alguma coisa, se entreter com alguma coisa, sempre fazer alguma coisa. Descanso hoje é sinônimo de fazer. Quando na visão cristã, bíblica, descanso é sinônimo e é mandatório que não façamos, que paremos, que façamos uma pausa, que olhemos para nós, que olhemos para o que foi feito até aquele momento e contemplemos Deus e o que Ele está fazendo. Mas como a gente vai descansar? Como que a gente vai contemplar? Como que a gente vai valorizar o tempo se tudo que a gente faz é fazer, fazer e fazer? A gente trabalha 12, 14 horas por dia de segunda a sexta e sábado, sexta-noite, a gente já começa a se preocupar com o que nós vamos fazer no sábado e no domingo. Como nós vamos descansar, olhar para dentro, olhar para Deus, olhar para a história do que Deus está fazendo, se a gente fica entediado, se no domingo à tarde a gente não tem nada para fazer? Se fazer nada é sinônimo hoje de tédio. Quando que o princípio do Shabá é o convite a não fazer nada. E o que dizer das nossas realidades ministeriais, quando a gente trabalha o dia todo, a semana toda na nossa empresa, no nosso trabalho, e final de semana a gente se enfia dentro dos nossos ministérios e não consegue parar, porque tudo que a gente consegue é fazer, tudo que a gente consegue fazer é fazer. Não paramos. E a nossa espiritualidade se torna uma espiritualidade capenga, e um dos principais princípios da criação, que é a sacralidade do tempo, nós perdemos na nossa caminhada. Nós falamos muito, como igreja Holiness, da santidade, não é? Você parou para perceber que Deus disse assim, em relação ao sábado: Deus abençoou o dia 7º e o santificou. Se nós temos como bandeira a mensagem da santidade, principalmente hoje relacionada à santidade moral, do que devemos ou não fazer, também devemos nos atentar de que a mensagem da santidade, desde o princípio da criação, é a mensagem da santidade do tempo também. Do tempo. De separar um tempo e santificar esse tempo como um tempo de contemplação do que Deus fez. Mas hoje as pessoas não sabem mais fazer isso. As pessoas não sabem mais essa relação de 6-1, que é o 7º dia. As pausas não precisam ter uma lei, uma forma. É isso que Jesus nos ensinou. Ela precisa fazer parte da nossa consciência, do nosso modo de viver, do nosso modus vivendi. As pausas são necessárias como princípio de vida. E aí, para ser um pouco mais concreto, eu vou dar exemplos.
pausas, que às vezes a gente chama de fazer meditação. São pausas. São pausas na nossa vida cotidiana, a meditação. Parar para ouvir a si mesmo. Parar para ouvir a Deus. Quanto as nossas pausas estão sendo feitas na nossa realidade. O quanto você para. Sabe que no islamismo eles param, se não me engano, 3 vezes por dia. E viram para onde está a Meca, não é isso? E oram. São pausas na sua realidade, no seu cotidiano. E parar para quê? Parar para contemplar Deus. Parar para orar. Hoje a gente para de trabalhar para fazer alguma coisa. Para ir no cinema, para ir no teatro. Eu falo de mim mesmo, eu sou um cara... A Ana diz que eu sou um cara que tem faniquito. Eu tenho uma dificuldade enorme de, quando não tem nada para fazer, ficar lá em casa, curtindo alguma coisa. Me dá vontade de sair, me dá vontade de ver gente, me dá vontade de ligar para as pessoas e vamos fazer alguma coisa. Então, eu naturalmente não sou assim. Parece que tem gente que olha para mim e fala assim, Daniel, você tem um jeito mais sossegado, contemplativo, né? Monástico, você sempre prega sobre o silêncio. Eu prego sobre o silêncio porque eu não consigo fazer o silêncio, é uma luta interna, não é? E eu sei da importância das pausas e do silêncio. Porque o mundo, outra coisa, gente, o mundo é uma buzina. E aí os músicos, Dona Taqueco, devem concordar comigo. A música só tem beleza quando tem silêncio. A música só tem beleza quando existem pausas. A música só tem swing, né, coxa? Quando você tem pausas. Senão, a música é uma buzina. Há um sociólogo que diz que o som da cidade, da grande cidade, o som característico da cidade é a buzina. Por quê? É o som sem pausa. É o som sem pausa. A grande cidade é uma grande buzina. E isso é uma figura de linguagem. Né? Se você não tomar cuidado, a cidade vai te engolir e você vai esquecer as pausas da vida. Para encerrar, um rabino escreveu a seguinte frase, que talvez Deus descansou no 7º dia, no seu Shabá, porque talvez seja mais difícil você dar por encerrado alguma coisa do que começar alguma coisa do zero. O que ele quis dizer com isso? A mim que fez uma franziotessa, assim. Deus, para começar a criação, ele começou do zero. É isso que ele quis dizer. Do zero, do nada. E quando ele terminou, isso é difícil, né? Hoje a gente pensa assim, quem pode criar alguma coisa do zero? Do zero? Do zero nada, o homem só transforma, já dizia algum cientista aí que eu não lembro quem foi. Natureza nada se cria, tudo se transforma. Fala aí, cadê os vestibulantes nessa hora? Lavoisier, muito bem. Mas o homem
O homem só transforma, Deus cria do nada. Não é? Esse é o fator distintivo na criação. E ele dizia assim, mas acho que há algo mais difícil do que isso. Que é ter a consciência de que alguma coisa, de que um ciclo terminou. De que uma fase acabou. E de que eu preciso agora dar uma pausa para entrar numa nova fase. E que eu preciso agora contemplar o que Deus fez, recarregar as minhas forças, contemplar o Deus maravilhoso para enfrentar o dia de amanhã. Para continuar na caminhada é importante parar. Cadê a nossa maratonista? Não veio hoje. Está na Argentina. Vamos pegar o nosso semi-maratonista, o Orivelton. O Orivelton já está correndo 20 quilômetros, né? Mais? Ô, louco. Então, Orivelton, o que é importante para caminhar, para a corrida, no treinamento? Não são as pausas? Qualquer maratonista, vai ver se ele vai correr 40 quilômetros por dia, todo dia. Não pode. Tem que descansar. Tem que descansar, faz parte da vida. Tem que parar. Tem que parar. E aí eu faço uma reflexão muito pessoal minha hoje. Eu estou, talvez, um testemunho pessoal meu eu estou numa fase hoje de consciência de que uma fase da minha vida terminou. Um momento, uma produção terminou. Um ciclo. 6 dias de trabalho se completaram. E eu estou entrando no 7º para encarar mais 7. É importante a pausa porque é consciência de que um ciclo terminou. E de que algo novo vai começar. Eu não posso agora enfrentar Itaquera, enfrentar não, parece que é um problema, né? Eu não posso ir nesse desafio de Itaquera sem fazer o meu Shabá. Você não pode entrar num projeto amanhã, segunda-feira, na tua empresa, sem fazer o teu Shabá. Sem parar. Senão tua vida vai ser uma eterna buzina. Um eterno cansaço, um eterno enfado. Você não pode pular de projetos a projetos sem parar para contemplar o que Deus está fazendo na tua vida. Isso é tão importante que está entre os 10 mandamentos. Não é qualquer coisa. E eu convido a você, na tua realidade, a encontrar os teus Shabás. E encontrar a necessidade de encerrar alguns ciclos para começar outros. Cansou? Deu trabalho? Vou descansar. Tem algo novo começando. Depois desse descanso. Amém? Vamos orar. Senhor, a tua escritura, ela não deixa dúvida, porque o Senhor descansou. Não porque tu estavas cansado, mas porque o Senhor introduzia ali um padrão da vida, que é o descanso. O mundo não nos convida a descansar. Ao contrário da tua palavra e das tuas escrituras, o mundo não nos convida a parar, a dar pausas, a contemplar a tua beleza e a tua ação na nossa história. Mas o Senhor nos comanda a ter Shabá na nossa vida. Eu oro, Senhor, para que cada um de nós consigamos, a partir da ajuda do Espírito Santo, a fazer do Shabá uma disciplina espiritual, uma prática diária
semanal, mensal. Em nome do Senhor Jesus. Amém.